Olá, pessoal, tudo bem? Agradecemos a espiritualidade, né, amiga, aos mentores espirituais, aos seres dimensionais que nos ajudam, nossos anjos, né, que são os nossos seres multidimensionais, que amorosamente olham por nós totalmente errantes, né, pessoal? E temos essa benesse aí que é de ter a espiritualidade nos olhando, nos direcionando, nos dando a mão para segurar em cada momento da nossa vida. E hoje o nosso assunto tem vários assuntos, mas eu vou começar com um assunto que me perguntaram, adoção, né? A adoção de crianças. Como se dá isso para o mundo espiritual? Para o mundo espiritual, na visão espiritualista que eu vejo e que a gente estuda, nós vemos que a criança que está sendo adotada, na visão não material, ela é um espírito que já viveu, né, vidas passadas com aquele casal, ou com aquelas pessoas que querem adotá-la, né? Porque nada é por um acaso, e nada sendo por um acaso, essa criança ela é escolhida pelo plano espiritual para ser adotada por aquele grupo de pessoas, né? Às vezes o casal eles não conseguem ter filho, né? A mulher luta, luta, luta e não consegue engravidar por motivos N, né, pessoal? Milhares de motivos acontecem no mundo espiritual para que aquela pessoa não consiga engravidar. Pode ser resgate de vida passada, né? Pode ser uma pessoa que fez abortos ou ajudou outros a fazer abortos, né? Pessoas que mataram crianças, né, em outras vidas. E nessa vida, elas escolhem esse modo de ser aqui, de vivenciar essa experiência, para poder resgatar o mal que foi feito no passado, em vidas passadas. Né? E aí vem a vontade suprema de ter um filho, né? Porque aquele íntimo dela pede muito aquilo, daquele casal, eles pedem demais. E muitos não conseguem, né? E partem para a adoção. A adoção nada mais é que esse vínculo, né, resgatado. Talvez de um espírito que aquela pessoa trucidou, matou, ou devido a algum aborto que ela fez. E aquela criança é o retorno para ela, né? É o retorno para aquele pessoal ali. E, mas sendo criado dentro do amor e carinho, aquilo ali vai cair no esquecimento, vamos dizer assim. Não fique com medo de adotar, que pode ser assim a cobrança, né? É uma cobrança, na verdade, de um resgate que está sendo feito, uma cobrança do passado que está ali, batendo a tua porta. Mas isso não significa que vai ser ruim para você, porque vai depender da educação que você dê, aquele espírito, né? Vai depender de uma série de fatores. Então, nessa questão aí, é resgate tanto para a criança que está voltando, né, voltando a esse convívio familiar, ou para o casal, certo, pessoal? Então, a adoção, ela é vista pela espiritualidade assim, o espírito que volta e que teria que já estar com aquele pessoal já há tempos, em outras vidas, e por alguns motivos não ficou e agora volta, tá? Biologicamente falando e espiritualmente também. Vai daí agora a educação que os novos pais darão. Ok, pessoal? O outro assunto aqui é que eu também tenho recebido muito sobre visões de OVNIs, né? As pessoas estão cada vez mais com a pineal descalcificando e isso leva também a visões extrafísicas, porque, na verdade, quando um OVNI aparece, ele se materializou, ele está em outra dimensão, ele é de outra dimensão, ele veio de outro orbe, ele veio de outra parte da galáxia. E ele, como são muito sutis, inclusive as aparelhagens, né, os equipamentos, eles têm que se materializar para poder se ver, se fazerem presentes, se fazerem visíveis. E essas visões que normalmente essas pessoas aqui que me relatam têm, são visões extrafísicas, né? Ela pode ser em corpo astral, como eu recebo relatos aqui de pessoas que vê muito em sonho, né? Relatam muitas coisas em sonho para mim, mas querem ver ao vivo. Mas eu disse a elas que elas, mesmo em corpo astral,
elas estão tendo contato com eles, né? Porque eles estão no plano astral. Eu expliquei isso até detalhadamente e individualmente para cada um que me perguntou. Porque a visão do OVNI, ela tanto pode ser material como espiritual, né? Na parte astral, quando você sonha com muito OVNI e com coisas que te levem a pensar que são extraterrestres, é porque você está tendo contato, sim, mas em corpo astral, porque vocês sabem que nós não somos só corpo físico, né? Nós temos um contato muito grande quando nós dormimos com o astral. Dormimos, vamos para o astral, já falei. Estamos na terceira dimensão acordados, dormimos, vamos para a quarta dimensão. E eles têm que se materializar, os mais avançados seres, eles têm que se materializar de dimensões mais superiores ainda, para poderem se fazer presentes na quarta dimensão. Porque normalmente nós nem saímos da quarta dimensão. A grande maioria não sai da quarta dimensão, né? Fica perambulando por ali na hora de dormir e não tem acesso a dimensões mais superiores, né? Se conta aos dedos aquelas pessoas que têm assim contatos na quarta dimensão superior, porque as dimensões elas são por camadas também, né? Camadas astrais. E a quarta dimensão tem a inferior, né? A camada inferior, que são os umbrais, onde estão esses seres que colocam chips, implantes, esses que perseguem as pessoas. Tem as camadas intermediárias e tem as camadas superiores da quarta dimensão. Nessas camadas superiores da quarta dimensão, elas já estão na delimitação com a quinta dimensão. Então, ali você já tem sonhos com os mentores, você já tem sonhos, né, com os espíritos mais elevados, porque eles não vão adensar muito, né, devido ao nosso padrão energético, que é muito, muito pesado. Então, quem tem um espírito mais leve, né, pensa muito na espiritualidade, ora muito, estuda a espiritualidade, esse já tem capacidade para, em sonhos e em projeções, semi-projeções astrais, conseguir ter uma vivência da quarta dimensão superior, que é uma divisa com a quinta dimensão. Portanto, quem sonha com templos, né, quem tem sonhos com os mentores, podem nem ver o mentor, mas escuta a voz. Sonhos espirituais, de uma certa forma, estão na dimensão intermediária, né? Que tem várias camadas da quarta dimensão intermediárias. Então, já tem alguma camada ali que dá para você sentir o mentor, ouvi-lo, essas coisas assim, ter um estudo, né? Numa escola astral, porque as colônias astrais, elas têm, algumas delas, escolas, né? Escolas que a pessoa, mesmo encarnada aqui, à noite o mentor leva para ter aula lá, na quarta dimensão intermediária, correto? Então, para a quinta dimensão superior, a divisa com a quinta dimensão, ali você já pode ver o templo, né? Acessar um mentor mais elevado, né? Tomar um conselho, alguma coisa que te oriente na sua vida. Quem está ainda muito pesado densamente, tanto do corpo físico como do corpo espiritual, com pensamentos ruins, né? Com preocupações, das mais diversas, porque só a preocupação já faz você cair quando dorme na quarta dimensão inferior. Você fica numa daquelas camadas ali, não precisa ser propriamente um umbral, mas você pode ficar ali numa camada intermediária baixa, né? Que você vai ter acesso a algumas coisas que vão te perturbar mais ainda, porque você está com o astral perturbado, você está preocupado com alguma coisa, com algum problema para resolver, né? Está com a cuca cheia, né, como se diz, de problemas aqui do mundo, que te fazem perturbar na hora que você tem que descansar. Seu espírito precisa descansar. Tanto o seu corpo físico, que está ali na cama dormindo, que precisa reaver as energias do metabolismo, né? Do corpo físico, que precisa ter aquela mudança das células que morrem e outras se renovam, outras milhões de células se renovam para o seu próximo dia. O seu espírito também, ele precisa estar claramente aconchegante com o mundo que você vai viver naquelas horas que você está dormindo. E muitas pessoas não conseguem, mais de 90%, devido às preocupações.
né? Colocam preocupações das outras pessoas na sua cabeça e acabam por não descansar e acabam por se perturbarem mais ainda, como coisa que vocês irão resolver todos os problemas das outras pessoas. Vocês não vão resolver os problemas das outras pessoas. Vocês não vão. E até o de vocês, vocês também, muitos não conseguem resolver. Vocês têm que pedir proteção à espiritualidade para que isso aconteça. Então, para você que anda preocupado com insônia devido a perturbações espirituais, você tem que fazer uma limpeza energética, né? Equilibrar seus chakras, equilibrar o psíquico, equilibrar o mental, para que o bioenergético fique equilibrado, para o seu corpo físico viver um dia pleno no dia seguinte, para que as coisas se resolvam. Porque eu digo a vocês, as coisas só vão se resolver, tudo na sua vida só vai fluir a partir do momento que você seguir o fluxo divino. Quando você seguir o fluxo, deixar de mão as dificuldades do seu dia a dia que te perturbam, que tudo vai ser resolvido, tá? É isso que eu digo a vocês, tudo vai ser resolvido. Então não importa você estar preocupado, você não é para estar preocupado, nem com você, nem com os outros, porque depois eles se despreocupam, resolvem todos os problemas dele e quem fica doente são vocês, entendeu? Nós temos que aprender isso, a largar os problemas dos outros de lado e tentar resolver os nossos, tá? E não adentrar muito a esses problemas alheios, porque você acaba pegando o karma para você, um karma daquela pessoa, você vai acabar pegando e você vai vivenciar aquela experiência negativa. É isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Porque o nosso trabalho aqui, ao acertar bioenergeticamente o estado psíquico, mental e tal da pessoa, um exemplo, da pessoa A. Tem a pessoa A e a pessoa B. Eu acerto os campos todos das duas pessoas. A primeira, a pessoa A, ela segue as instruções que a gente orienta através da radiestesia e da espiritualidade. Ela segue aquele padrão, vai seguindo normalmente e ela vai ver efeitos a médio, pequeno e longo prazo. Depende das energias de cada um, como eu já falei em outros vídeos. A pessoa B não segue à risca as orientações. Então ela não vai melhorar. Compreende, pessoal? Porque ela continua absorvendo pensamentos negativos dos outros, ela continua absorvendo energias que a pessoa chega na casa dela e diz que está muito mal, e que não consegue melhorar, e que não consegue pagar aluguel, e que não consegue, o marido perdeu o emprego, e que o filho ficou doente. Esse muro de lamentações que chega na sua casa está denegrindo a energia do seu ambiente e denegrindo a energia da sua psique, é que faz você ficar doente cada vez pior, porque você absorve a energia daquela outra. Isso não é para acontecer. Os mentores orientam e a radiestesia para que, uma vez determinado o processo de limpeza e harmonização energética sua, ou da sua casa, ou dos dois, você não pode absorver mais essas pessoas se lamentando na sua vida. Porque senão você vai estar secando pedra de gelo. Entendeu? Você não pode mais continuar desta forma. Ao contrário daquela pessoa, o exemplo que eu estou dando aqui, né? Ao contrário da pessoa, a pessoa A, que ela seguiu as orientações, não está dando mais, vamos dizer assim, conversa para esse pessoal que chega se lamentando na casa dela. Ela não está dando mais conversa para aquelas pessoas familiares que vêm pedir isso, pedir aquilo outro. Eles tiveram toda a chance de resolver. Não resolvem porque não querem, tá? Porque acha mais conveniente ficar alugando, vamos dizer assim, a paciência dos outros, pedindo aos outros, fica se lamentando, vira um mendigo, pedinte, 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 e nisso vai te sugando as energias, vai te sugando a energia do dinheiro, vai te sugando a energia da tua casa, vai sugando a tua energia vital, o teu chakra esplênico fica lá a zero quase, porque você não consegue, você está dando tuas energias para eles. Você não pode pensar dessa forma, tá? E nem ajudar desta forma. Tem certas formas de ajudar que não é você mergulhando no problema dos outros. Você não pode mergulhar nos problemas dos outros. Compreende, pessoal? Então, essa questão aí, voltando à questão do princípio que nós estávamos falando, da visão material do OVNI, que quando a gente dorme, a gente também pode ver o OVNI. Quando a gente dorme, a gente também pode ser injetado problemas psíquicos dos outros.
Pode ser também quando você dorme, você está em corpo astral, não um OVNI lindo que você vai ver, não. Você vai ver, são aquelas engrenagens, né, e ferramentas dos espíritos, né, que estão no baixo astral, vindo te perseguir e tentando tirar você as tuas energias para te derrubar. Nem só OVNI lindo que você vai ver. Você vai ver muita coisa ruim também. Portanto, é orar, pedir a Deus. Se você tiver que ver um OVNI materializado, assim, olhando, você vai ver, né? Você vai abrindo a sua pineal, não vai dando confiança, porque aí tem o perigo da pineal abrir, né? Que você pode acessar um portal desse daí, e se você acessar um portal bom, tudo bem, mas só que você está arriscado a acessar um portal ruim também. E nesses portais ruins aí entra de tudo. Pode entrar de tudo para sua cabeça, pode até te levar à loucura. Se você não tiver preparada emocionalmente para ter essa abertura do portal, desse portal na sua cabeça. Então, quem vê OVNI maravilhoso, que luz que brilhante no quintal, como eu tenho aqui vários relatos, né, de uma moça que ela mora num sítio com a mãe em São Paulo e os avós, se não me engano, e eles escutaram os cachorros latir e ela foi 1h pouca da manhã com o celular, acendeu, era o cachorro dela latindo para um gato que estava no primeiro galho da árvore ali, né? E ela iluminou e viu o gato. Ela até me deu a permissão para falar sobre esse caso. Ela viu o gato e viu o cachorro latindo para o gato. Só que aquilo ali foi uma materialização, porque quando ela olhou, ela viu aquele OVNI, né? Ali bem próximo, pairando no quintal lá do sítio deles, do rancho deles lá. Compreende, pessoal? Então ela viu ela gritou, a mãe se levantou, foi ver. Quando ela olhou de novo, ele tinha sumido. E ele fez sinal para ela com a luz. Né? Já não é a primeira vez que acontece com ela, pelo relato da mãe dela, né? Que a neta também, essa mesma neta, voltando com o avô da cidade, e já estava a noitinha, né? E ela também viu o OVNI, parou na frente deles e seguiu na direção da casa dela. Ou seja, ela já está sendo visualizada por esses seres mais elevados. Eles também fizeram a sinalização. Conforme ela mexeu com o celular, a luz, e que voltou, que gritou, eles também mexeram com a luz. Compreende, pessoal? Então ela já está sendo visada por eles, por algum processo, né? Eu creio, eu fiz o estudo e é coisa boa para ela. Não é seres involutivos, são seres avançados que estão querendo contato com ela, porque ela deve ter algum portal aberto na pineal, compreende, pessoal? Porque, segundo o relato da mãe, ela já tem esse portal aberto desde criança. Então, esses portais, inclusive os portais orgânicos, são essas pessoas que chegam na tua casa reclamando, nós temos que evitar os portais orgânicos, né? São esse tipo de pessoa. E esses portais multidimensionais, esses nós temos que alimentar. Ok, pessoal? Essa é a diferença dos portais orgânicos para os portais dimensionais. Os portais dimensionais são essas visões extrafísicas, não importa se material ou astral. E os portais orgânicos são esses que só querem te derrubar. Né? São esses seres involutivos que te perseguem nos sonhos e são essas pessoas que são trabalhadas por esses seres que vão para tua casa te perturbar ou no ambiente de trabalho só ficam se lamentando que perdeu o cartão, que o filho roubou o cartão, que a nora levou o dinheiro que estava na gaveta. É de tudo que a gente ouve, pessoal. Então, esses tipos de portais orgânicos nós temos que evitar. Eu vou dar até o nome desse título desse vídeo, a diferença de portais multidimensionais para portais orgânicos. Esses portais orgânicos são esses assim, que você não tem como se defender, ainda não sabe as técnicas de defesa para esse tipo de coisa, esse tipo de ataque vampiresco, e você fica dando conversa e você fica alimentando aquilo ali daquela pessoa. Evite isso, que o seu dinheiro também vai embora por ali. O seu grande amor vai embora por ali, tá? O seu emprego vai embora por ali. O bom que entra para sua casa vai embora por ali, por esses portais orgânicos que ficam atentando a sua paciência onde quer que você esteja. Evite isso. E peça a Deus para te mostrar os portais multidimensionais. Esses sim é que vão te dar um futuro promissor. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa, às vezes até a mudança no tema, porque os mentores ficam aqui, né, comandando o tema, e às vezes eu estou falando de um negócio, ele manda falar de outro que ele acha, né, ele entende que é mais útil naquele momento daquele vídeo, né, desse vídeo nesse caso. Às vezes eu estou falando de uma coisa, eu procuro direcionar
o estudo e o tema, mas o mentor vem e manda seguir por outro caminho que ele acha mais convincente naquele momento para as pessoas que são as pessoas certas que vão olhar o vídeo. Ok, pessoal? Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer aqui a todo o carinho que eu estou recebendo de cada um de vocês. As pessoas me ligam, mandam e-mail, mandam comentário. Olha, a minha caixa do WhatsApp está apinhada de pessoas me desejando bem, me dizendo que eu que estou certa. Pessoal, a gente não está aqui julgando ninguém, julgando, me dão nome de outros canais para eu julgar, eu não julgo ninguém, porque se você foi lá é porque houve algum motivo para você ir lá. Basta você, então, ter o discernimento de separar, né, o que você acha que é bom para você, como eu sempre falo, eu separo o que é bom para mim, o que não é eu descarto. Então, vocês também têm que fazer dessa forma, né? Eu só tenho um canal inscrito porque eu acho a pessoa mais capacitada e mais convincente, tá? Não são os canais que tem várias pessoas falando, várias pessoas em palestras, que mudam os pensamentos de um para os outros, não. O meu canal é de um canal, vocês sabem, do professor Laércio Fonseca, que é a pessoa que eu mais me afinizo nos temas, nos estudos, é um cientista, é um espiritualista, desde criança já nasceu, né? Cientista espiritualista. Na verdade, o professor Laércio Fonseca, ele vem de outros hobbies, com essa sabedoria incrível que Deus deu a ele, né? Que eu estou longe ainda disso, aprendo muito com ele. Ele é o meu professor aqui na Terra, né? Assim, encarnado, o professor Laércio Fonseca, né? Que eu sempre falo que os vídeos deles, para mim, por isso eu digo, o pensamento do professor Laércio é um. Então, ele não coloca outras pessoas fazendo palestras, vídeos, ele coloca o trabalho dele. Né? E outros canais eu vejo, gosto muitos deles, mas são canais que têm mesclado pessoas falando. Por isso é que o pensamento, eu já vi pensamentos de uma pessoa assim, né, pairando em volta da cabeça dela, ela falava uma coisa, a pessoa falava uma coisa, mas não era o que ela estava realmente acreditando no que ela estava falando. Por isso eu tirei os outros canais, né, dos meus inscritos. Aqui eu estou dando até aqui uma satisfação a vocês, porque eu tinha muitos canais inscritos. Aos pouquinhos eu fui peneirando e vi que o professor Laércio é a principal figura, né? Esse é o cara, eu sempre falo, o professor Laércio é o cara. Então é a ele que eu desejo muita paz, muita saúde, professor Laércio, que eu continue, né? Sempre nos ajudando com seus vídeos maravilhosos de ensinamento. Só não aprende quem não quer. Apesar que muitos são temas bem avançados e você tem que ter já um gabarito especial para acompanhar. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Muito obrigada a vocês todos que estão mandando as mensagens de carinho, palavras carinhosas, amorosas e de incentivo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.